Pretensiosos seríamos se entendêssemos que somos população solitária no planeta, sem a assistência de vidas superiores à nossa. A decadência na sociedade humana prova que, se algo maior não estivesse interferindo no progresso humano, o caos já estaria instalado, já seria realidade. O aparecimento de discos, naves espaciais, que se apresentam das mais diversas formas, tamanhos e cores, com velocidades muitas vezes impressionantes, vem propagando a existência de seres com evolução bem superior à nossa. Diversos relatos de profissionais aéreos e pessoas comuns sempre foram e são divulgados. Sabemos que a NASA também retém muitas informações a respeito desse tema. A cultura racional trata esse assunto com a naturalidade que a tudo ela dispensa, por se tratar de uma cultura natural, de natureza racional, para a reeducação dos seres do terceiro milênio, e, portanto, não cabe sensacionalismo. Os OVNIs são seres racionais, nossos irmãos de origem, habitantes do mundo racional, de onde somos oriundos. Apresentam-se à Terra para um resgate de paz. Esse resgate não implica em abdução ou sequestro, e sim trata-se de um convite ao conhecimento, para que tenhamos cultura compatível à origem, ao nosso natural verdadeiro. Existem também habitantes do cosmo inferior, que pela sua deformação e atraso cultural fazem aparições assustadoras. Esses habitantes também precisam de aulas, como muitos seres terrestres desavisados de esclarecimentos, à luz da verdade, para compreenderem a evolução da natureza do terceiro milênio. Todos aqueles que estudam a cultura da origem, a cultura racional, são porta-vozes pelas inúmeras provas e comprovações da naturalidade e veracidade das aparições dos discos voadores, que não são discos nem voadores. Eles tomam a forma luminosa que lhes for necessária para o providencial anúncio aos humanos de que a vida tem solução e que estamos na fase última do progresso material, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade irá conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque somos de raça racional, a raça daqueles mesmos seres que se apresentam como OVNIs. Estamos dando início ao programa Encontro Racional, dando boas-vindas aos estudantes de cultura racional e lançando a primeira pergunta. Há um número crescente mundialmente de depoimentos sobre este tema. Contatos e abduções são fatos ou fantasias da mente humana? Uau! Que assunto interessante, né? Perguntar se abduções são fatos ou seriam fantasias. Eu não diria que são fantasias, mas enquanto estamos aqui no mundo deformado, composto por duas energias, num campo elétrico e magnético, e sabendo que uma energia magnética é uma energia que promove hipnose, sedução, e que atua nos nossos corpos, né, e nas nossas mentes, por alimentar a nossa capacidade de pensar, a gente entende que a própria energia magnética é utilizada, né, por seres do astral inferior e que induzem as pessoas a acreditarem nas abduções. Todos os relatos que nós vemos em especialistas ufólogos é de que 90% dos casos de abdução, quando são relatados, são apenas relatos no plano astral, ou seja, ocorre num nível que não é o físico, não é o material. E mesmo no plano material, que são apenas 10% dos casos que indicam experiências como perfurações e expelimento de chips até em espirros ou pequenas cirurgias, suspeita-se dizer. Mas digamos que mesmo a energia magnética, quando utilizada pelo astral inferior, ela pode materializar pequenas coisinhas, pequenos chips e pequenos materiais orgânicos mesmo, né? E que são desconhecidos do nosso ser.
Porque a mesma energia que nós temos fora do nosso corpo, que nós temos no universo, nós também temos dentro do nosso corpo. E então, a manipulação desses seres é possível. Mas não se tratam realmente de abduções verdadeiras, onde um corpo físico é arrebatado daqui desse espaço, levado para outro lugar e sofre essas experiências. Isso ocorre apenas no campo mental das pessoas, justo por o pensamento dessas pessoas ser alimentado pela energia magnética, que é uma energia que, como o próprio nome já diz, magnetiza, hipnotiza, atrai, cega, ilude e ludibria. E aí, Karen, o que você acha disso? Concordo plenamente. E dando uma complementada, né, eu acho que esse assunto gera bastante polêmica mesmo em todo mundo e divide opiniões entre cientistas, ufólogos e estudiosos em geral, né? Afinal, existe vida fora da Terra? Existem alienígenas, abduções, como a Jo falou, OVNIs, né? Então, esses fatos, eles não são fantasias da mente humana, como muitos psicanalistas, né, querem explicar. Essas aparições e contatos, né, fazem parte de uma evolução natural do ser humano. Desde a nossa origem, né, estamos evoluindo naturalmente. Vejam o quanto nós evoluímos já cientificamente, filosoficamente, espiritualmente nos últimos 500 anos, mais ou menos. E dentro dessa evolução, passamos por diversas fases, né? Como exemplo, a fase espiritual, onde o ser humano ele começou a ter contatos com seres invisíveis, tanto do astral inferior como do astral superior. E a partir de 1935, entramos numa nova fase, a fase do terceiro milênio, que é uma fase cósmica. A fase de ligação com o nosso mundo de origem e, consequentemente, com os seus habitantes, né? Esses corpos luminosos que aparecem, né, no firmamento aí, e que as pessoas erroneamente chamam de discos voadores, porque desconhecem, né? Eles são nossos irmãos de origem. A única diferença é que eles não são corpos de matéria como nossa, matéria degenerada, né? Eles são corpos luminosos, de energia pura, limpa e perfeita. Então, fazendo assim um resgate histórico, né, dessas aparições, para a gente observar que desde a antiguidade nós somos acompanhados por esses seres, né? Tem alguns relatos bastante antigos, né, de pinturas encontradas em cavernas de civilizações bem antigas, onde eles desenhavam naves, tripulantes, e quase todas as religiões, elas, direta ou indiretamente, elas falam sobre seres ou artefatos, né, que desceram do céu. Alguns exemplos que a gente pode citar, a carruagem de fogo, né? A gente vê muita gente falando disso, anjos que vieram do céu. Algumas pinturas renascentistas, elas também mostram alguns objetos não identificados no céu, ou alguns raios luminosos, né? Então, eles estão acompanhando a nossa evolução, esses seres, né? Que são os nossos irmãos de origem. Mas o que a gente vê hoje é uma intensificação dessa propaganda espacial, dessas aparições, desses corpos luminosos, né? Estamos vivendo uma fase chamada fase racional, e por isso os donos da fase estão aí, que são os habitantes do mundo racional, aparecendo por todos os lados, por todos os cantos, uma infinidade de tamanhos, formas, cores, né? Para chamar a atenção da humanidade, para que tome conhecimento dessa nova fase, que é a fase racional. Então, eles provam dessa maneira que a nossa salvação, ela está lá em cima. Ela não está aqui nesse mundo material. Eles se materializam, né, da forma que é preciso e necessário para que o povo vá se acostumando, né, conhecendo a cultura deles, que é a cultura racional. Assim como tem aqui na Terra, né, a preparação dos seres humanos para se comunicarem uns com os outros, né, então nós temos o curso primário, o colegial, o nível superior. É preciso que a humanidade se prepare com a cultura deles, para terem condições, ou ficarem em condições, de se comunicarem com eles. Então, para que possamos entrar em contato, né, a gente precisa desenvolver o raciocínio. E o desenvolvimento do raciocínio ocorre através da energia deles, a energia racional. Energia do nosso mundo de origem, que é a mesma energia que está contida nos livros Universo em Desencanto, de cultura racional. Eles não podiam chegar com impacto, né, para assustar e prejudicar a sensibilidade de ninguém. E por isso eles vieram chegando aos poucos, né, até a humanidade se familiarizar com eles, despertar a curiosidade do animal racional, para que ele conhecesse essa nova fase que estamos vivendo hoje.
E procurando saber do que se trata essa fase, o ser humano vai encontrar a cultura racional e a explicação para todas essas questões, esses mistérios e muitos outros, né? É isso aí mesmo, Karen, muito bacana, né? E esse teu encerramento. Lógico, a gente sabe que há seres, né, do astral inferior que realmente se materializam através do magnetismo sob a forma que eles querem. E essa forma nunca é agradável, né? Nunca é bonita. Mas os habitantes do mundo racional sempre têm uma forma linda e maravilhosa. E é essa forma mesmo, né? Oval, nessa energia azulada, prateada, branca, que brilha nos nossos céus e que às vezes até pode se caracterizar levemente como disco voador de forma metálica, como eu já assisti gravações, né, de vídeos nesse sentido, mas imediatamente eles se transformam em luz, né? Isso é que é bacana. Eles, por ser natural essa forma deles, não nos agride, apenas nos desperta a atenção, e é uma forma bonita desse diferente da forma dos habitantes do astral inferior, né? Que também podem se materializar como máquinas, como naves, mas que ao se apresentarem é sempre uma forma deformada, feia, né? Raquítica, de olho grande, careca, mas cabeça grande. Mas não são legítimos habitantes do mundo racional. Os habitantes do mundo racional têm uma forma clara, definida e que não nos agride ao olharmos, né? Ela nos atrai, nos desperta a curiosidade. É isso aí. Jornais e revistas atualmente vêm mostrando o interesse de autoridades e da Força Aérea de diversos países sobre OVNIs. Como vocês veem o interesse do governo nestes aspectos? Se eu fosse do governo e olhasse uma luz no céu aparecendo na frente do meu avião, da minha nave, eu ia ficar impressionada. Eu ia querer realmente saber do que se trata. Não teria como não ficar curiosa, não é mesmo? O governo, ele tem a curiosidade desperta para conhecer sobre o assunto, mas ainda não obteve os recursos reais, né? Que seriam justamente a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Então, o meio hoje que os governos têm para pesquisar sobre este assunto é da própria mente. É o que eles veem, são os relatos, né? Muitas vezes tentaram abafar essas aparições, né? Mas sempre acaba vazando por alguma fonte, justo porque como vão explicar uma coisa, como eles vão falar que existem vida extraterrestre, se eles não entendem de onde surge isso? Quem são esses seres, né? Então, criam-se fantasias, criam-se notícias alarmantes conforme os interesses de cada governo. Da mesma forma que os próprios governos também abafam essas notícias de aparições por não conseguirem identificar quem são esses seres, qual a intenção deles, né, e o que eles pretendem fazer aqui na Terra. Nós, estudantes de cultura racional, sabemos que as intenções deles são as melhores possíveis, e lógico, eles estão no ambiente espacial, né? Eles se apresentam nesse espaço aéreo. Então, é realmente comum que aviões avistem, né? Assim como nós aqui da Terra, eventualmente olhamos para o céu e os avistamos. Diga, Karen, vê se aí, o que você acha disso? Então, durante muitos anos, né, os governos, eles tentaram ocultar esses fatos, né, esses relatos de aparições de OVNIs, mas eu entendo eles porque eles tinham uma intenção de manter um controle, uma segurança, né, dos países. Como eles não tinham e não têm uma explicação para esses avistamentos, né, para essas aparições, eles acabam segurando, né, eles não querem também que governos inimigos ou concorrentes, né,
saibam de alguma coisa que foi descoberta, e também uma propaganda bomba pode causar algum caos mundial. Então, eu entendo que eles tentem segurar essas informações, né? Entretanto, com o número crescente de aparições em todo o mundo, né, esconder o fato está cada vez mais difícil, né? Tanto é que alguns governos, eles começaram a tornar públicos alguns documentos sobre essas aparições, né? Eu vou dar alguns exemplos. Em 2012, o governo britânico, ele divulgou arquivos, né, que contêm relatos sobre OVNIs, entregues ao Ministério da Defesa, dos anos de 95 até 2003. Isso também ocorreu no Brasil, né? Em 2013, o Ministério da Defesa do Brasil também divulgou alguns documentos que eles chamavam de ultra-secretos sobre avistamentos aqui no Brasil, e esses avistamentos vão da década de 50 até o ano 2000. Mas eu achei uma notícia bem interessante também, de um ex-funcionário canadense, numa entrevista que ele deu, e ele falava assim que as aparições extraterrestres, elas estavam aumentando nos últimos anos, e aumentaram muito porque o homem começou a utilizar começou a desenvolver, né, os armamentos nucleares e tudo mais. E ele diz que os extraterrestres, eles temem que o ser humano seja estúpido o suficiente, né, para voltar a usar esses armamentos. E isso causaria um dano tanto para nós quanto para eles, né, para esses seres. Então, esse é um fato muito importante que também é abordado na obra Universo em Desencanto. A energia racional, ela é uma energia superior à energia elétrica e magnética. Porque essas duas energias, elas foram criadas por um processo de transformação e degeneração da energia racional. Sendo assim, a energia racional, ela tem o total controle sobre essas energias e, consequentemente, sobre suas criações, né? Que são esses armamentos nucleares. Então, tudo que o pensamento e imaginação criou, a energia racional tem controle sobre isso. Então, se preciso for, né, os habitantes do mundo racional, eles podem, sim, intervir para que o homem não utilize mais esses equipamentos, né, nucleares, esses armamentos e tudo mais. Então, a gente pode concluir com isso, né, que os habitantes do mundo racional, eles vêm em socorro da humanidade, que está passando por um momento de crise, de uma falência, né, moral, física e financeira, de um salve-se quem puder e se puder, né? Então, esses habitantes, eles querem simplesmente o retorno dos seus irmãos, né, que somos nós, para que a gente deixe esse mundo de sofrimento e retorne junto a eles, né, junto dos puros, limpos, lá no mundo racional. Então, as autoridades, os governamentais, né, elas tentam esconder esses fatos, esses relatos, né, sobre a existência dos seres extraterrenos. Mas essas aparições estão cada vez mais volumosas, né, no mundo inteiro aparecendo, então fica impossível que a humanidade não perceba, né, que algo está ocorrendo nesse mundo, né, que a natureza mudou de fase e que a gente precisa procurar o conhecimento. E é legal, né? Porque você falou uma coisa interessante sobre os governos, que eles tentaram, né, obstruir, de um tempo para cá, eles viram que não tem mais como ocultar isso dos seres, porque está muito exacerbada realmente a aparição deles, né? Em todos os lugares do mundo. E nós somos realmente privilegiados, porque a cultura racional nasceu no Brasil e nós já temos esse conhecimento e esse contato com esses seres, né? Sendo muitos os relatos individuais entre os próprios estudantes e aqueles que não são estudantes. E você comentou também sobre a entrevista de um funcionário canadense preocupado com as armas nucleares. E você veja que interessante, né? Durante a Guerra do Golfo, vários estudantes de cultura racional se direcionaram à leitura dos livros Universo em Desencanto, orientados pelo próprio pai Manuel Jacinto Coelho, que é o representante do racional superior, da cultura racional aqui na Terra, para que os habitantes do mundo racional intervissem, né, durante a ação das ogivas nucleares que estavam prestes a ser disparadas durante a Guerra do Golfo. E isso é uma coisa linda, né? Porque, afinal de contas, apenas os habitantes de um mundo superior, como você falou, que são a energia racional, têm o domínio sobre a energia elétrica e magnética ao ponto de desfazer até aparatos, né, elétricos e eletrônicos pararem de funcionar, né? Ou serem desativados.
porque a energia magnética, a energia elétrica são energias muito inferiores à energia racional. E é inquestionável que a ação da energia racional, mesmo sobre esses aparelhos, esses aparatos, esses armamentos, né, e todos esses equipamentos eletromagnéticos que estão aí enormemente difundidos na nossa sociedade, podem e efetivamente são desativados pelos nossos irmãos habitantes do mundo racional. Eu achei bem bacana. Algumas religiões vêm acentuando este tema em seus argumentos em linguagem mais convergente com este momento vivido no mundo, caracterizando que não estamos a sós neste universo. O Vaticano tem comentado a esse respeito. Existe alguma relação entre OVNIs e a religião? Então, o Vaticano realmente tem um interesse pelos OVNIs, né, já há muitos anos, e isso ficou mais fortalecido, mais presente na Igreja Católica após a aparição de Fátima, né, em Portugal, quando todas as pessoas que viram essa aparição, não apenas os três irmãos, relatam que a forma da luz que chegou nessa cidade era uma forma ovoide, era a forma de um OVNI, de um disco voador, em pura luz branca, cristalina e brilhante. Esses relatos também foram ocultados durante muito tempo, né, pela igreja, para que as pessoas não se alarmassem e a própria igreja não perdesse o poder em cima das pessoas. Por quê? Porque o poder é sempre muito atraente, né? O poder está diretamente ligado à energia magnética, que é a energia de atração. Então, cria-se a ilusão de que o homem é capaz de mandar no próprio homem, né? Cria-se a ilusão de que a força do pensamento vem de dentro para fora, por pura desconhecimento de causa, né? Porque nós, estudantes, já sabemos que tudo o que vem no nosso cérebro vem de energias externas, né? Poucas coisas vêm internas. A verdadeira individualidade, a nossa conexão com o nosso eu, é através do nosso raciocínio, é através do desenvolvimento da nossa glândula pineal, né? Que é onde está materializado o nosso ser racional. E isso só acontece quando nós nos conectamos à energia racional. E a forma mais simples e prática de nos conectar a essa energia é através da leitura dos livros Universo em Desencanto, estudando profundamente, com atenção, sentimento e dedicação, toda a cultura do natural nosso mesmo, que é a nossa origem, né? Que é a cultura racional. E realmente, muitos são os estudiosos e cientistas que entraram no Vaticano e relatam a existência de um grande e potente, né, telescópio, um grande observatório para tentar entender, compreender e alcançar estes seres que estão aparecendo, até pela própria aparição de Fátima e também por muitas e muitas outras aparições que o Vaticano já se inteirou e conhece sobre a existência desses seres, e ainda por manter, né, a questão da religião, que é uma questão arcaica, né, é uma questão tradicionalista. Tem dificuldade, então, de romper com esses padrões antigos e aceitar aquilo que é novo, aceitar aquilo que é moderno, aceitar aquilo que é transcendental. E mais importante ainda, quando nós vemos a palavra religião, que deriva do latim religare, e entendemos que ela vem da intenção do homem de se religar a uma energia superior, né, se religar a Deus, nós entendemos que realmente a aparição dos OVNIs, né, e a cultura racional tem íntima ligação com a religião. Por quê? Porque justo a cultura racional vem nos trazer este conhecimento para que possamos nos ligar
nos religar, nos conectar ou reconectar ao nosso mundo de origem, aos nossos irmãos habitantes do mundo racional, que atualmente se manifestam como OVNIs na nossa estratosfera. É isso aí, Josi. É a pura verdade, né? A gente está evoluindo e as religiões acabam ficando muito pregadas a dogmas, né? A coisas muito antigas. A gente precisa, o conhecimento está aí para a gente evoluir, né? E a Bíblia, né, falando um pouco mais, né, da religião católica, por exemplo, a Bíblia ela não se refere diretamente aos extraterrestres, mas ela também não exclui. Segundo religiosos, né, a estrutura da igreja ela tem recebido essas informações de extraterrestres e suas relações com os humanos, né, há muito tempo, né? Há vários séculos a gente recebe informações que a igreja tem conhecimento, né? Tem, como você falou, um observatório para observar esses seres, né? E tem uma enciclopédia que a Igreja Católica publica, né, pelo Vaticano, na verdade, e que trata desse assunto. E o título de um dos assuntos dessa enciclopédia é Habitacional dos Mundos. O texto diz que a doutrina apostólica, né, ela não afirma nada explicitamente sobre esses seres extraterrestres, sobre outras vidas, né? Mas que se a ciência conseguir provar a existência em planetas ou estrelas de vida racional, né, como ser humano, todas essas vidas serão obras divinas. E afirma ainda que a filosofia ela vai explicar esses novos seres, né, do mesmo modo que explicou a nossa origem, que é através da figura de um ser criador. Algumas passagens bíblicas, elas expressam, né, a existência de seres extraterrestres, né, nas suas passagens e mostram que Deus ele é senhor de outras civilizações. Eu vou falar alguns trechinhos que estão na Bíblia, né, e que foi dito por Jesus, em alguns apóstolos falaram, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. Vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Então, essas são algumas evidências da existência de um outro mundo, né? Não há efeito sem causa. Se existe esse mundo aqui degenerado, há um mundo que deu causa a esse. E esse mundo é um mundo racional. Então, é preciso que o ser humano, é preciso que a gente perceba que esses seres luminosos, eles aparecem e vão aparecer cada vez mais para nos mostrar que nós não somos daqui. Nós precisamos retornar ao nosso estado natural, ao nosso mundo de origem, e isso é através do desenvolvimento do raciocínio. E esse desenvolvimento, ele se dá pela leitura dos livros Universo em Desencanto. Desenvolvidos o pensamento, a imaginação, né? Agora a gente precisa desenvolver o raciocínio. E com esse desenvolvimento, né, como a Jo falou, atingirmos o contato com o nosso mundo de origem e, consequentemente, com seus habitantes. Então, a gente precisa evoluir. A natureza ela vem passando por fases. Então, essa fase que nós estamos vendo agora é do desenvolvimento do raciocínio e, através dele, nós vamos entender e conseguir comunicar com todos esses seres que aparecem aí no firmamento. E é legal também que você falou bastante sobre a Bíblia. E, veja, eu, como trabalho como terapeuta, eu tenho vários pacientes que eu atendo de várias religiões, né? Evangélica e também religião católica. Inclusive, uma das minhas pacientes, ainda semana passada, estava relatando que ela abriu muito a cabeça dela. Ela é uma católica muito assídua, estuda a Bíblia em profundidade, né? E que abriu muito a mente dela nos últimos tempos, ao ponto de, a cada vez que ela lê a Bíblia, ela a interpreta de forma mais profunda, de forma mais verdadeira, e que tudo o que acontece hoje na vida moderna está ali relatado. Só que as pessoas não conseguiram entender, né? Porque é uma linguagem difícil, foi traduzida de outras línguas, né, já extintas, e que são complexas, e lógico, cada religião muda alguma coisa mesmo dentro da Bíblia, conforme seus próprios interesses, mas ela inclusive citou uma coisa assim, que na Bíblia, quando falam sobre as trombetas de Jericó, né, sobre o Apocalipse e tal, ali já estava falando, né, por exemplo, do poder do som, né? Então, veja, até ao expressarmos conteúdos, né, sobre os OVNIs, sobre a cultura racional, nós estamos proferindo sons, né? E que sons são esses que nós estamos proferindo?
Então, os sons adequados da fase racional, da cultura racional, são aqueles sons que estão contidos dentro dos livros Universo em Desencanto. E são esses sons que fazem a nossa aura, o nosso campo bioelétrico magnético vibrar de forma diferente, né, para atingirmos o contato natural com os nossos habitantes, nossos irmãos habitantes do mundo racional. E tá muita coisa lá na Bíblia, né? A gente só precisa entrar na profundidade e abrir a nossa cabeça para não entender as coisas que ali estão ao pé da letra. Assim, o conhecimento racional, a gente também entende no sentimento e nas entrelinhas de tudo que está escrito, né? Embora esteja escrito com extrema clareza e simplicidade. É isso aí, Jo. Eu acho que as pessoas, elas precisam mesmo não levar a Bíblia tão literalmente, porque ela foi escrita 2000 anos atrás, ela estava num contexto diferente, numa evolução diferente. Então, aceitar o novo tem que ser uma coisa natural, porque assim a gente vai evoluir. Então, vamos prestar atenção nesses seres que estão aparecendo aí cada vez mais e se ligar a essa energia, que é a energia do nosso mundo de origem, que só vai trazer benefícios para a gente. Através do desenvolvimento do raciocínio, a gente vai chegar na verdadeira paz e concórdia universal. Obrigada, viu? Salve! Agradecemos aos conferencistas convidados pelos esclarecimentos e nos vemos em breve no próximo Encontro Racional. Salve!